Tá show. A gente já comecei a gravar. Gente, nós estamos. Oi, pessoal do MUCB, de quem não é do MUCB. No momento nós estamos gravando a live, que antes era realmente live, mas por uma questão de logística, nós estamos gravando para postar para o pessoal. Então, nós vamos ficar falando aqui entre nós duas, eu, Liliane Abreu, que sou administradora do MUCB, professora, designer, arte terapeuta, estudante de psicologia. Estou aqui com a convidada hoje, Denise Sense, e a gente vai falar hoje sobre, cadê? O tema é o que as famílias e amigos devem fazer com pessoas depressivos suicidas. Antes da gente começar e eu passar a palavra para a Denise, eu queria agradecer o pessoal da Revibra, que está emprestando a Denise e outras psicólogas para a gente, do MUCB, para o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção e conscientização dos problemas que conduzem as pessoas ao suicídio, então essa preocupação maior. E por isso a gente convidou essas profissionais especiais, né, que têm esse olhar mais preciso para esse assunto. Denise, pode se apresentar e aí pode começar a falar. Fala comigo que os amiguinhos imaginários desse momento, mas que depois não serão mais imaginários, tá? Na hora que a gente colocar a nossa gravação no ar de verdade, vão poder apreciar a sua temática. Fica à vontade. Obrigada, Liliane. Eu que agradeço, né, a possibilidade de estar trazendo informações nesse mês tão importante, que é o mês do Setembro Amarelo, da conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E tem tantas coisas que a gente pode fazer, os familiares podem fazer, as pessoas que estão por perto da pessoa que está passando por isso, por algum transtorno mental. Então, é muito importante a gente poder espalhar essas informações e conscientizar cada vez mais pessoas a valorização da vida. Eu acho que, bom, vou me apresentar, então. Meu nome é Denise, eu sou especialista em terapia de família, terapia de casais em perspectiva sistêmica, especializada em saúde pública, principalmente em saúde da família, e trabalhei durante muito tempo também com saúde pública. Atualmente trabalho com várias organizações, uma delas é o Revibra, que são com mulheres vítimas de violência doméstica e em função da Convenção de Aias, são mulheres que acabam passando por várias dificuldades, por serem imigrantes, enfim. E hoje venho aqui bater esse papo contigo, super agradeço também a oportunidade. Eu é que agradeço, nós todas é que agradecemos. Bom, fica à vontade, me diz uma coisa, assim, quando as pessoas falam sobre suicídio, isso é um tabu, né? Normalmente as pessoas que estão depressivas, elas comentam que elas não têm mais vontade de viver, a vida não vale mais a pena, para mim não tem mais o puro sentido de existir. E existe, então, muitos mitos, em primeiro lugar, que a gente precisa falar sobre isso. Um dos mitos que as pessoas acham que pode ser que elas estão chamando atenção, em que, enfim, não é que aquela pessoa vai cometer realmente, sabe aquela história de cão que ladra não morde? Enfim, ela só fala, mas não é que vai cometer realmente o suicídio. Mas é importante a gente lembrar que todas as pessoas que realmente se suicidam, elas cometem, e muitas vezes, várias vezes, até chegar à execução final. Só para você ter uma ideia, Liliane, agora que nós estamos trazendo, né, passando por esse mês, só para você ter uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então, é um número muito alto e vem crescendo muito. Isso são diversos motivos. A nossa saúde mental no mundo de hoje, enfim, nós estamos adoecendo por diversas razões, né? Então, nós podemos pensar que existem sinais muito iniciantes
como os transtornos que as pessoas vêm passando, os problemas emocionais, problemas psicológicos, conflitos no trabalho. Então, elas vêm desenvolvendo diversos transtornos até que chegue um ponto em que se agrave tão forte, em que realmente elas acabam pensando mais e trazendo mais a questão da morte em si, né? Então, só para a gente pensar sobre um fator assim, né? Algumas pessoas acham que depois de uma tentativa, tá? Passou o perigo, tá? E aí é pelo contrário. As pessoas que tentam uma vez e depois elas têm uma certa melhora, elas parecem que já passou aquilo tudo, na verdade o plano ainda está na cabeça dela, porque é algo que fica como se fosse um pensamento obsessivo, né? E aí, então, é o que é mais rápido que aconteçam novas tentativas depois de uma, né? E outra questão importante que é a gente trazer assim, o que primeiro de tudo, né, o que passa uma pessoa, o que faz uma pessoa a pensar em cometer o suicídio, eu chamo de 4Ds, sabe, Lili, que seria a depressão, ou ela chegou num estado muito grave de depressão, desesperança, desamparo e desespero. Tá? Então, são sentimentos muito fortes, em que, como se ela não visse nada, né, além daquele sofrimento. E, na verdade, não é que ela quer matar a vida, mas ela quer matar aquele sofrimento que existe dentro dela, né? Pode me perguntando, Lili, dúvidas que vocês poderiam estar trazendo. E eu sempre me coloco na posição de quem é, apesar do teu conhecimento, de quem é leigo. Então, se tiver alguma coisa... Eu vou até aproveitar, já que a gente deu esse intervalo que você estava falando, né, processo depressivo. Existem também, pessoal, e também é esse processo, né, de tentativa e erro do suicídio. É diferente, por exemplo, do depressivo, mas é o mesmo processo. Então, existem vários motivos, como a Denise falou, para a pessoa avalancar. Agora tem trava a língua, mas assim, para a pessoa precipitar esse processo, né? E uma coisa que eu acho muito, muito triste eu já ouvi de enfermeiros e médicos, né? Quando eles recebem essas pessoas. Talvez você até fale isso no caminho, aí a gente retorna. Mas os discursos diante dos pacientes que chegam com as tentativas de suicídio no hospital, é muito triste. É complicado. E infelizmente também traz situações traz um abalo emocional, psicológico, muito grande para a família e para todos da comunidade, né? Quando a gente fica sabendo que uma pessoa se suicidou, e infelizmente o que os dados mostram, por exemplo, é que quando existe uma pessoa na comunidade, num bairro, enfim, que se suicida, outras pessoas que estavam pensando, né, elas acabam tomando coragem também. Então é importante que a gente trate da sociedade como um todo, sabe? Porque isso está muito presente hoje. Né? Então, se a gente pensar em diversas coisas de como a gente poderia ajudar essa pessoa, ou se você perceber sinais, né, em que as pessoas estão passando por dificuldade, um primeiro ponto importante é você não ignorar aquilo. Não é fingir que nada está acontecendo, não é dizer, essa pessoa quer chamar a atenção, né, é não ignorar realmente. Então, é um ponto importante que a gente possa estar aberto à comunicação. E para se comunicar com essa pessoa, eu não posso ter julgamentos. Então, às vezes as pessoas, meu Deus, mas você vai ter coragem, olha só, sabe?
vai deixar os seus filhos, você está sendo egoísta. Essas frases, na verdade, não ajudam, não vão fazer com que a pessoa em si desista da tentativa. Ela está numa situação em que ela está sofrendo, ela precisa ser acolhida, né? Então, nós precisamos ter um momento, desse momento de empatia realmente, de poder ouvir, de poder entender, tentar entender, né? Mas um ponto bem importante, que muitas vezes acontece, tanto nós profissionais, né, Liliane, acontece assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas não gostaria que você contasse para ninguém, tá? É que a gente nunca pode prometer segredo. Então, se vier uma pessoa e me disser, ou disser, né, como se fosse uma amiga, um familiar, um pai, uma mãe, ou um amigo mesmo, dizer, olha, eu quero te contar uma coisa, mas você promete não conte para ninguém, tá? Você não pode fazer esse pacto, assim, de não contar para ninguém, você vai dizer, justamente porque eu quero o teu bem, é que eu vou junto contigo buscar essa ajuda, né? Então, nós temos esse dever, essa duty, né? Então, esse dever no nosso código, em que o sigilo profissional, ele só pode ser quebrado em duas circunstâncias. Uma é se a pessoa está colocando a si mesma em risco, e a outra é se existe alguma outra pessoa que ela possa estar colocando em risco, porque, como você sabe, Liliane, nós temos pessoas, mesmo homens, né, que quando eles pensam em se matar, eles já pensam, o que vai ser da minha família? E eles matam todo mundo junto, né? Então, é uma coisa muito, muito, muito séria, e aí a gente realmente precisa buscar ajuda, né? E tem uma coisa importante de a gente poder pensar, que os sinais que as pessoas dão, elas muitas vezes podem estar envolvidas com problemas pessoais, podem ter acontecido alguma coisa na vida delas que pode ter, vamos dizer assim, trigger, né? Pode ter dado esse empurrãozinho para que ela pensasse que o fim seria isso. Então, muitas vezes nós vemos pessoas falando muito sobre morte, né? São sinais, essa menção, sentimentos de culpa, né? Sentimentos de ódio, de desvalorização a si mesmo. Muitas vezes o próprio alcoolismo ou a fuga através de drogas pode ser um sinal, né? Porque as pessoas se matam de diferentes formas. E, infelizmente, muitos suicídios, eles não são, como eu vou dizer para você, assim, declarados como suicídios, né? Nós temos pessoas... Sim, tem aqueles que vêm... A pessoa pode parar de comer, ou ela vai usando droga, bebida, nós temos cigarro, pessoas que, por exemplo, sofrem um acidente de carro proposital, onde já se investigou, a pessoa já estava realmente deprimida. Então, é muito importante que quando a gente percebe que a pessoa está passando por isso, a gente possa, a família como um todo, possa realmente agir, né? E o primeiro passo da família é poder tentar realmente auxiliar, assim. Nós, enquanto profissionais também, vamos abordar, né, como a pessoa se sente ultimamente, como está, da onde que vem toda essa situação. E aí, então, muitas vezes as pessoas já têm um plano na cabeça, tá? Elas já talvez até escreveram cartas, elas pensam qual seria a melhor solução, se na cidade dela existe rio, se na cidade dela existe ponte, se existe, sabe? Muitas pessoas acabam pensando, tramando situações de como elas poderiam acabar com a sua vida. E isso é uma questão, assim, grave. E é importante que a família busque, sim, um profissional, né, leve
por um profissional para que possa estar falando, para que possa estar abrindo, né, a cabeça, porque assim, quando a pessoa está nesse processo de sofrimento, a gente diz que tem um pensamento constrito, em que ela só pensa como se essa fosse a única solução, é tudo ou nada, né? Então, é muito importante que a gente possa começar a abordar e, inclusive, ver até que nível já está o risco, né? A gente vai falar de risk assessment, qual é o risco real desse paciente, né, dessa pessoa, qual é o risco, então, ela já está com planos, ela já está com ideias, são apenas ideias, nunca tentou, sabe? São situações muito importantes. A família, em casos, inclusive, quando a situação já está com um risco maior, a gente convoca toda a família para o tratamento, e uma das questões importantes é que a família possa, assim, não deixar a pessoa sozinha, realmente uma vigilância 24 horas, sabe? Parece assim, que é demais, mas não, são situações muito pequenas. Outra questão importante que a gente vai aos pouquinhos auxiliando, né? Se esse paciente se essa pessoa vem para tratamento, o primeiro mês que receber a medicação é o mês mais perigoso. Você sabia, Lili, que quando ela começa a receber a medicação, essa pessoa, no fim, ela é o mês que a gente mais precisa cuidar? Uhum. São os 2 meses iniciais de tratamento. Por quê? O medicamento, ele vai trazer um bem-estar na ação, mas ele ainda não vai ter causado uma mudança real de pensamento, né? Uhum. Então, a terapia é muito importante, nós como terapeutas temos que tomar muito cuidado nesses primeiros 2 meses de tratamento, e a família também, não é porque, agora tá indo no profissional, tá bem, né, tá bem tratado, é um processo muito cuidadoso nesses primeiros meses, de realmente ficar em cima do sujeito, né, que está passando por isso. Infelizmente, os medicamentos não funcionam tão rápido, né? Outra coisa que eu acho que nós devemos abordar, que é muito importante, além de como fazer, né, mostrar que você leva a situação a sério, né? Então, além de você poder encontrar um espaço onde você consegue escutar realmente essa pessoa, mostrar que você está levando a situação a sério, perguntar se ela realmente, o que está acontecendo, né, qual é o risco, explorar se ela já pensou em outras saídas, além do suicídio, se ela já buscou ajuda, se ela já, sabe, se ela sente, quais são os pontos fortes que ela poderia lutar pela vida, que ela pode valorizar, né? Não é que nós devemos falar, não nós pais, amigos, dizer assim, porque isso é uma coisa muito comum, viu, Lili? Então eu vou expressar aqui, é muito comum que eles dizem assim, mas você tem tudo, você não precisa de nada, por que você tem isso, né? Mas por que pensar numa coisa dessas? Olha, sua vida é boa, sabe? Comparar, olha aquele sujeito, comparar a situação de uma pessoa com outra que está sofrendo, não diminui a dor da pessoa que está passando por um sofrimento. Nós sabemos que existem diferentes graus de sofrimento, né? Sofrimento físico, fome, enfim, e várias outras coisas que, né? A violência. Mas o sofrimento mental, ele não pode ser ignorado, né? Então, não adianta a gente comparar com outras pessoas. É importante que a gente esteja com essa pessoa naquele momento, né? E então, Lili, tá conseguindo me ouvir bem?
né? Eu é que tenho que ficar tirando o meu áudio, eu é que tenho que tirar o meu áudio, porque os meus vizinhos estão de mudança e passam pela escada e tá fazendo mau barulho. Mas eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Tranquilo, então. Tá tranquilo. Então, assim, é importante que a gente possa identificar também formas de apoio, tá? Uhum. Qual seria a pessoa mais próxima? Qual seriam os profissionais? Qual seria um familiar? Alguém que poderia realmente dar um apoio para esse sujeito que está passando e que precisa de tratamento nesse momento, né? E também nós costumávamos fazer, em alguns lugares, até nos Estados Unidos, eles fazem um contrato com a pessoa. Porém, o contrato, na verdade, não significa que a pessoa não vai se matar. O contrato, você precisa pelo menos dizer, vamos tentar, né? Vamos tentar, pelo menos que você faça essa tentativa, que a gente possa dar esperança. A gente tira um dos Ds, né? Depressão, desesperança, desespero, enfim. Então, a gente possa trazer a esperança de que existe, sim, formas, que ela pode conseguir ajuda, né? Isso é uma coisa bem importante para a situação. E também Live uma das em casa é um problema. Sim. O gato... Perdão, continua. Tem problema. Não tem problema, os animaizinhos também nos ajudam, sabe, a tratar muitas pessoas que estão passando por diversas situações. Acho que ter um animal de estimação para cuidar é uma coisa fantástica, né? Eles são muito carinhosos e nos ajudam, né? E aí, Lili, eu estava falando contigo sobre situações de o que não fazer, né? Antes eu falava contigo, de ignorar a situação, a pessoa ficar muito chocado ou em pânico, não saber como resolver, né? Ou tentar muitas vezes se livrar do problema, e a pessoa dizer, bom, eu vou te encaminhar para um outro local, né? Eu vou chamar fulana de tal, você conversa com fulano de tal. Acho que é bem importante que todos nós possamos desenvolver, né, na nossa sociedade, pelo menos, a compaixão, a empatia, a solidariedade. Então, o problema de um faz parte também do meu problema. Eu posso ajudar. Se eu tiver alguma possibilidade de auxiliar alguém, é um dever que eu tenho, sabe? Então, poder poder dizer assim, olha, eu estou contigo nesse momento, né? Vamos buscar ajuda, né? Então, é muito mais importante para o sujeito do que a pessoa simplesmente bater nas costas e dizer, mas olha, vai ficar tudo bem, não se preocupa, tudo vai dar certo. Não sei se você já percebeu, né? Eu acho que eu percebi isso quando eu fui morar na Inglaterra. Nós temos o brasileiro tem um jeito muito expressivo de dizer, não te preocupa, tudo vai dar certo, né? Mas vai dar certo como? Né? Nós não temos a ação, nós não temos o plano, como é que as coisas vão dar certo desse jeito? Então, muitas pessoas, às vezes até para se livrar do problema, ou porque não sabem como lidar com a situação, podem bater nas costas do sujeito que está precisando de ajuda, e dizer, mas olha, tudo vai dar certo, não se preocupe, logo as coisas se ajeitam, com o tempo você fica bem, sabe? E isso, na verdade, não faz a menor diferença para o que está sofrendo. Tá? Pode parecer palavras positivas de incentivo. Outra coisa que as pessoas costumam dizer, você precisa se ajudar, sabe? Gente, essa pessoa está passando por um sofrimento, ela está se ajudando, ela está tentando. Se ela está falando contigo, se ela está mostrando que a situação está grave, é porque ela já está se ajudando. Então, as pessoas, às vezes, quando falam, você precisa se ajudar,
É como se, sabe, é como se uma pessoa estivesse, por exemplo, sem pernas, e você dissesse, mas você precisa se ajudar, se levanta. E a pessoa está, naquele momento, imobilizada, incapacitada, com um sofrimento tão grande que ela gostaria de retirar esse sofrimento, né? Então, às vezes, o que eu quero dizer é que nós falamos coisas que não devíamos falar, né? Por exemplo, uma coisa que eu já vi acontecer as pessoas se irritam com o depressivo ou com a pessoa que está passando por um problema, um transtorno, e muitas vezes tendem a desafiar. Ah, quero ver, vai em frente, você só fala, sabe? E isso é um erro tremendo. Isso é um erro tremendo, até porque depois a família vai sentir a culpa, entende? Porque vai desafiar a pessoa como se ela não tivesse coragem, né? E, na verdade, isso é um erro muito grande. Então, assim, são pequenas coisas, sabe, Liliane, que a gente pode mudar se a gente puder entender que o problema não é trivial, não é como se fosse uma infecção, uma gripe que vai passar, né, é só tomar alguns remedinhos, assim. Precisa de toda ajuda ali da família. Existem situações em que a pessoa já foi tão traumatizada, em que eu chamo de feridas da alma, né? Porque curar feridas do corpo são muito fácil. Assim, eu não quero, não estou em nenhum momento desmerecendo, na verdade são difíceis também, curar as feridas do corpo, mas as da alma, é como se você não tivesse como ir lá, limpar e costurar, né? Então, eu digo, a terapia, ela é esse processo da gente realmente abrir essa ferida, da gente poder tratar essa ferida. E a pessoa que não tem essa oportunidade de buscar ajuda, ela se sente como se fosse, assim, bombardeada, ela se sente como se tivesse esse buraco por dentro dela e que nada mais resolve o problema dela, né? Sim. Outra questão que eu preciso... Pode falar, Lili. Não, é que eu lembrei agora também, você estava falando, as pessoas desconhecem os depressivos sorridentes, né? Os depressivos sorridentes, eles vão estar, sim, com esse semblante, mas completamente destroçados por dentro. Um bom caso é aquele ator, o Robin Williams. E quando ele já não aguenta mais, ele não vai falar o que ele está passando, ou o que ele está pensando em fazer com ele mesmo, já por conta das pessoas que já ficam, você não tem nada, levanta, você não quer levantar da cama porque você não quer, então eles vão se calando. E aí eles ficam com uma máscara de pessoas que estão super bem, mas eles estão destroçados. E as pessoas não fazem ideia dessas coisas, né? Não fazem ideia. E falando em diferentes tipos de depressão, existem essas pessoas que colocam a máscara para poder sobreviver o dia a dia, até que chega um momento em que elas não conseguem mais. Como existe a pessoa que... As pessoas não veem, as pessoas entendem a depressão somente como uma tristeza, aquela profunda, em que a pessoa está realmente de cama. Mas a agressividade, a raiva, a violência, muitas vezes, ela é um sinal de depressão. Só que em algum momento ele está destruindo o outro. O fundo, vamos dizer assim, no fundo tem muita tristeza ali, mas ele está expressando, ele está destruindo o outro ali. Só que até um certo ponto, depois disso, ele percebe que não adianta ele destruir as coisas ao seu redor. Então ele vai começar a voltar a se machucar para ele mesmo. Então essa destruição volta de forma interna. E as pessoas tendem a achar que esse não é um tipo de, mas ele tá bem, ele faz, né, mas também são tipos de depressão. Existem, na verdade, muitas situações porque a nossa sociedade tem problemas para lidar com a tristeza, né? Nós vivemos hoje numa sociedade fake,
Uma sociedade que não aceita a tristeza, porque você tem que estar bem o tempo todo, você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que estar se expondo, a sua vida tem que estar sempre maravilhosa. Então, nós vivemos uma sociedade de likes, e quem não gosta, né? Então, os adolescentes são muito afetados também, porque eles estão criando a sua identidade, e aí, nessa sociedade de likes, é muito difícil, né? Quem recebe algo que não gosta, por exemplo, um dislike, um não gostar, começa a ter problemas de autoestima cada vez mais baixos, né? Desvalorização, a falta de confiança em si mesmo, e assim por diante. E essa falta de amor próprio, né? Nós estamos com grandes dificuldades, inclusive muitas mulheres que se colocam em relacionamentos abusivos porque permitem serem machucadas, assim, essa falta de amor próprio, de respeito próprio consigo mesmo. Então, esse cuidado é como se fosse algo que se espalhou na nossa sociedade, assim, como se as pessoas não tivessem mais sabendo cuidar de si mesmas, sabe? Então, são tantas as questões aqui que a gente precisa trazer, que é até interessante que em algum outro momento a gente possa falar sobre as perguntas, de repente, que virão, sabe? Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas que não têm muito contato com a tristeza, ou que não gostam, e elas podem dar falsas garantias, ou fazer promessas. Nós vivemos numa sociedade que faz promessas muito facilmente, mas que não consegue cumprir, né? Essa ideia de que o outro pode nos fazer feliz, né? Mas eu vou garantir para você que vai ficar tudo bem, né? A gente não tem como dar falsas garantias. Eu posso dizer assim, eu posso garantir para você que eu estarei do seu lado o tempo todo, porque é isso que eu posso fazer nesse momento, eu estarei do seu lado. Mas eu não posso garantir, né, que simplesmente as coisas vão dar certo e vai ficar tudo bem. Né? Isso é dar uma falsa garantia, porque aí é como se a gente levasse a esperança desse sujeito, mas em determinado momento ele vai se decepcionar novamente, né? E a situação de que a gente não deve deixar a pessoa sozinha. Nós temos estimativas e estudos que dizem que quanto menos situações ao alcance dessa pessoa, se a gente conseguir retirar riscos. Olha, é muito difícil, mas, por exemplo, se essa pessoa tiver possibilidade de pegar uma corda muito fácil, ou se ela tem o acesso a armas, os índices são muito maiores, os índices de suicídio são maiores em países onde as pessoas têm o acesso a armas ou a outros meios, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, existe também um sistema de vigilância nos metrôs, tá? Porque as pessoas têm, então, esse impulso, e sempre tem, às vezes, alguns sujeitos que ficam cuidando. Porque quando a pessoa vai tentar se jogar, então, por exemplo, na frente do metrô, que é algo até, infelizmente, bastante, não é raro, vamos dizer assim, mas tem essas pessoas que buscam cuidar isso, justamente porque é algo que é um meio fácil, né? Em países como os Estados Unidos, ao alcance de armas, é muito fácil para cometer o suicídio. E como eu trabalhei também com agricultores e comunidades do interior, nós tentávamos, inclusive, registrar, por exemplo, a compra de cordas, sabe? Situações em que, às vezes, o sujeito vai, então a gente fez, eu trabalhei com um projeto durante 2 anos,
em que a gente tenta, além de trabalhar com toda a comunidade, todas as comunidades, fizemos palestras, fizemos engajamento com os religiosos, porque muitas vezes as pessoas não vêm para nós, profissionais, psicólogos, mas elas vão para o pastor, elas vão para o padre, sabe? E aí, de como eles também devem seguir, que não é só uma possessão demoníaca, que a pessoa tem que rezar muito, porque isso também pode, tudo bem, né, que a religião vai fazer com que as pessoas busquem Deus e fazer as suas orações, mas há situações que elas precisam de ajuda realmente, né, então, científica. A gente... Profissional. Exatamente, profissional, porque assim, inclusive, às vezes algumas pessoas falam erroneamente, isso é falta de Deus, e na verdade, essas pessoas estão tentando tanto, e elas rezam, elas tentam, elas pedem, ao chegar a um ponto em que elas desistem, que elas dizem, Deus desistiu de mim, porque eu não vejo nenhum sinal de melhora, né? Então, na verdade, não é que é falta de Deus, tá? É uma doença muito séria, né? Os transtornos mentais, eles são muito sérios, e as pessoas têm um tabu, infelizmente, como você falou, Lili, por exemplo, o borderline, o transtorno bipolar, ou a esquizofrenia, a depressão, né, as crises de pânico, que aumentaram muito agora com a pandemia, são tabus, porque é como se a pessoa fosse, como se fosse uma fraqueza do sujeito, e isso não é. A pessoa que passa por uma depressão e busca ajuda, significa que ela está, sabe, forte para buscar essa ajuda, mas muitas vezes nós precisamos ajudá-los a buscar essa ajuda, como familiares, como amigos, não é? Eu ia até te fazer essa pergunta, porque assim, quando a gente vê, por exemplo, isso num adolescente, ou no adulto mesmo, mas que a família consegue encaminhá-lo, ou ele por conta própria vai, é uma situação. Mas com certeza vai ter gente escutando a gente, nos assistindo, e que vai perguntar assim, ok, e se for um adulto, que a gente não pode ir carregando, como é um caso de uma criança ou um adolescente, ele tem que ir com as próprias pernas, como é que a gente convence, o que a gente faz para conseguir convencer essa pessoa e procurar ajuda? Porque assim, às vezes a gente falar, conversar, pegar no colo, não adianta muito. Como proceder? A gente vendo que a pessoa está realmente se desmantelando, que precisa de ajuda, mas ela até pelos preconceitos sociais, de que psicólogo é coisa para maluco, né, esse tipo de discurso, e aí a pessoa não procura por conta disso. O que você falaria? Então, como eu já tive vários casos assim, o que eu faço? A família vem buscar ajuda. A família vem buscar ajuda. E nós, como profissionais, existem profissionais que nós não vamos ficar apenas só lá no nosso consultório esperando a pessoa vir. Eu muitas vezes fui fazer visita domiciliar. Porque aí, quando eu chego lá, quando o sujeito me conhece, ele vê que não é um bicho-papão, assim, não é uma coisa, sabe, que conversar não vai, que ele não vai fazer ele ficar louco só por estar conversando com uma psicóloga, não é? Pelo contrário. Aí ele vai entender um pouquinho, explica um pouco sobre o que como é que funciona o tratamento, que existe tratamento, que isso pode ser curado, e que o suicídio, né, os pensamentos suicidas, eles são um impulso, tá? E esse impulso, ele pode ser evitado se alguém, naquele momento, puder intervir 2, 3, às vezes 5, 10 minutos de conversa, que pode ser bem orientada, a família vai estar em tratamento. Então, como eu sou terapeuta de famílias, eu digo, quando uma pessoa da família está doente, todos estão.
tá? Exato. Não adianta a gente colocar só o adolescente, vem toda a família. Se a gente quer que a situação melhore realmente, vem toda a família, tragam juntos, né? Aí todo mundo pode falar um pouquinho, todo mundo pode entender, todo mundo vai ter a sua parte. É como um jogo de futebol em que a gente faz parte de um time. A gente não existe só o atacante, nós precisamos de todos jogando para que a gente consiga realmente ganhar esse jogo, né? Então, existem sim muitos profissionais que vão até esse sujeito, né, que podem ir até a pessoa que está sofrendo e explicar para ele que existe sim possibilidade. E aí, também, nós não podemos simplesmente tomar a responsabilidade nas nossas mãos. Então, nesse momento em que foi oferecido ajuda, então ele precisa também tomar. E isso é uma coisa que eu falo, olha, você tem a possibilidade de receber ajuda, né? Mas você precisa querer. Porque, assim, é como se fosse uma porta que eu posso bater do lado de fora, mas a maçaneta para abrir está só pelo lado de dentro. Eu não posso entrar e ajudar. Essa porta precisa ser aberta por dentro. É o sujeito que precisa aceitar naquele momento, né? E assim, pela minha experiência, quando eu converso com as pessoas, elas aceitam, porque na verdade elas querem tirar aquele sofrimento de dentro delas, tá? Então, se existe alguma outra forma, que na cabeça delas, né, no momento é a morte, mas se existe alguma outra forma que eu aponte ali e a gente comece a trabalhar juntos, então elas aceitam isso. Elas vão pegar essa oportunidade na maioria das vezes, a não ser quando as situações já estão muito, muito graves, em que muitas vezes as pessoas estão muito quietas, acabam nem falando para ninguém, e simplesmente já tem tudo planejado, deixa inclusive, sabe, as situações todas organizadas, as contas, feitas, e aí, então são situações que já estão muito graves e acabam já, como se já estivessem tudo certo, né, para cometer o suicídio. Na maioria das vezes, e eu afirmo assim para as famílias, vale a pena a família buscar os profissionais, tá? Se o sujeito não quer ir até lá, né, geralmente homens têm mais dificuldade, as mulheres buscam ajuda, até porque nós, né, crescemos assim, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, né, fazer os nossos exames de prevenção do câncer de colo de útero, fazer o exame de mama, então são várias coisas que nós, como mulheres, precisamos ficar nos cuidando, então nós buscamos mais ajuda, e temos a tendência de falar mais, não é, Lili, do que os homens. Sim. Mas exatamente, mas se esse marido, o pai, ele precisa de ajuda, nós profissionais vamos até ele mostrar que sim, que precisa. Então a família tem que vir buscar. É isso que eu gostaria de recomendar, é claro, né? Lembrando que assim, isso. E é importante também que eu possa, gostaria até de trazer algumas coisas assim, da gente poder quebrar um pouco esse tabu do psicólogo e do psiquiatra. Porque assim, se você tem um problema nos olhos, você não consegue ver, você vai direto para o oftalmologista, né? Você está sentindo dores no estômago, ou coisa assim, você vai dizer, eu vou procurar um gastro, né? Então, assim, você já vai para o médico, tá? E quando as pessoas estão com problemas, elas vão para um curandeiro, elas vão se benzer, elas vão para o padre, elas fazem 1001 trajetória antes de procurar o profissional adequado que trabalhe com os problemas que pode realmente ajudar, né? Sim. Então, é importante que a gente possa quebrar esses tabus. E o Setembro Amarelo é como se fosse um momento de conscientização, né? Que a gente possa realmente falar sobre isso. Eu estava até conversando com meu ex-marido, o pai dos meus filhos,
a gente está passando, eu brinco que a gente está passando o fim do mundo juntos, né? Que eu, ele, meu filho mais velho, os outros 2 filhos estão em outros lugares. Mas eu estava conversando com ele e aí eu estava explicando justamente isso. Eu falei, terapeutas e psicólogos se clinicam, eles têm acompanhamento com outros psicólogos e terapeutas. E aí ele falou assim, mas como? Então, como é que é? A pessoa está doente e vai tratar de outra? Eu falei, não, calma. Veja só, se ela tiver realmente algum problema, é claro que ela vai ter que se equilibrar. Mas imagina, eu, por exemplo, eu era terapeuta de crianças que eram terminais, de 0 aos 18 anos. Você está lidando com a morte. Você tem que colocar isso para fora. Você, como a pessoa como terapeuta, como psicólogo numa clínica, né, ela clinicando normalmente, ela vai ouvir sobre estupros, ela vai ouvir sobre um monte de coisas, ela vai atender vítimas e agressores. Se ela não tiver minimamente alguém que possa ouvi-la, né, em sigilo sobre as dores que ela vai sentindo e vai tendo que reelaborar a partir dos próprios clientes, né, coisas que às vezes nem ela consegue resolver, quem é que vai fazer isso? As fadas madrinhas precisam de fadas madrinhas também para pegar no colo, né? Só se elas vão ficar centradas para poder cuidar dos outros. Aquela história da aeromoça, né? Uhum. A aeromoça só pra... Sim, fala. Não, da aeromoça, né? O som tá chegando diferente. Tá chegando deixa eu falar. Vamos lá. A aeromoça fala pra gente no avião, né? Coloque primeiro a máscara para depois você colocar a máscara no outro, para você poder salvar a pessoa se vocês desmaiarem, né? Com a gente é a mesma coisa, a gente precisa estar se cuidando. Então, psicólogo, gente, não é coisa para maluco. Terapeuta não é coisa para maluco, é para todo mundo, em qualquer situação que as pessoas possam se encontrar, mesmo que elas não tenham nada, que elas achem que não tem nada. Terapeuta também é bom, né? Pode falar agora. Inclusive, eu sou membro do British Psychology Society, né, que é o, como eu digo assim, é o CRP, é como se fosse o Conselho Federal de Psicologia, mas britânico, tá? Sim. E nós temos a obrigatoriedade de ter a supervisão, né, que seja uma vez por mês, que seja a cada 15 dias, que tenha a supervisão de como nós estamos. Então, nós atendemos casos muito difíceis e, inclusive, nós temos a nossa supervisão, porque a gente precisa se cuidar para realmente cuidar do outro. E então, muitas pessoas, por exemplo, em que cuidam de pacientes terminais, às vezes, sabe o cuidador da família, que acaba cuidando do pai ou da mãe, eles acabam adoecendo de tanto cuidar do outro, né? E sem então, ter o cuidado. Sem ter o cuidado. É bem importante, às vezes, teve algumas situações, alguns pacientes que eu tive, que eles acabaram morrendo antes do que o paciente que estava com situação terminal, assim, com um caso que era uma doença crônica, não é? Então, é bem importante que as famílias também, porque quando eu digo assim, um sujeito que está passando por depressão, ou que está passando por algum transtorno, a família toda está. A família precisa saber como lidar, o que fazer, né? Como ajudar, e como também se cuidar para que os outros familiares não adoeçam junto. Né? Exato. Então, se cuidar para não adoecer. Né? Para não adoecer também. Preventiva até. Exatamente. Mas geralmente, se a gente pensar, as famílias acabam dizendo, esse é o indivíduo doente, vai só ele. Exato. Quando esse indivíduo melhora, um outro adoece, sabe? Então, a família acaba, precisa ser resolvida, precisa melhorar as relações ali, para que todos possam, digamos assim, resgatar a saúde das relações, a saúde mental como um todo. Principalmente agora na pandemia,
Nós vimos pessoas, o aumento da violência doméstica, o aumento da violência, maus tratos com crianças em casa, os pais querendo trabalhar, situações enlouquecedoras para as famílias, né? Muitas pessoas, além do medo, né, do risco da situação, nós temos pessoas morrendo, as pessoas estão de luto, são mais de 120 mil pessoas que morreram, então são mais de 120 mil famílias em lutos, né, que estão passando. E o luto é uma das maiores dificuldades que nós temos para que realmente a pessoa, assim, muitas pessoas não conseguem superar esse luto e acabam entrando em depressão, né? Então, eu até gostaria de divulgar que existem organizações que trabalham, organizações tanto no exterior quanto no Brasil, que trabalham em prol, né, das pessoas que estão sofrendo com a saúde mental, tá? Inclusive, por exemplo, na Inglaterra, nós estamos agora no dia 19 e 20, e na Europa como um todo, promovendo uma conferência de prevenção ao suicídio. E aqui no Brasil, qualquer pessoa que estiver passando por alguma situação grave, que está pensando, sabe, esses pensamentos de morte, de desvalorização, de que a vida não vale a pena, ao invés de cometer alguma coisa, pegue o telefone e ligue para o 180. O 180 é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, ou também a gente pode chamar Como Vai Você. Esse Centro de Valorização à Vida, ele nos atende, ele faz crises, eu ia falar, já misturei o inglês aqui com o português, Crisis Intervention, seria intervenção de crises, né? Ou seja, você está passando por alguma situação e naquele momento, ao invés do impulso suicida, você pode estar falando com alguém que vai estar lá por você naquele momento, né? Então é bem importante que você possa buscar essa ajuda. E os familiares também. A pessoa está lá falando sobre isso e o familiar não sabe muito bem o que fazer, vamos ligar junto, tá? Vamos ligar junto. Tem essas organizações que trabalham justamente para prevenir o suicídio, para prevenir, né, que as pessoas morram, que hoje já está sendo praticamente uma epidemia, né? Sim. E tende a piorar, né? As previsões que todos nós de saúde mental estamos fazendo é que a coisa só piore. Só piore. Demanda de trabalho com isso vai ser grande. Já está sendo grande e vai ser pior, né? Nós podemos, inclusive, essas lives, por exemplo, elas são uma oportunidade da gente levar essas informações e falar sobre saúde mental e como nós podemos nos cuidar, como eu posso... Sabe quando você pensa agora na pandemia, Liane, diz assim, eu preciso melhorar a minha imunidade, né? Eu preciso aumentar a minha imunidade, porque se eu pegar o vírus e tal... Pois é, a gente precisa também aumentar a nossa imunidade de saúde mental. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental acima de tudo, tá? Inclusive, os estudos apontam que, né, as pessoas podem cuidar da alimentação, podem cuidar de várias outras coisas, mas o estresse mata. O estresse mata com ataques cardíacos, com doenças, as doenças, né, psicossomáticas, que a gente chama. Né? Então, o nosso corpo fala, se a gente não expressar, digo, toda a emoção que é reprimida, né, vai para o corpo, vai ser de alguma forma manifestada numa dor de estômago, ou dor de cabeça, ou enfim. Então, o nosso corpo está falando, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, assim, e claro, a nossa saúde, ela é física, né, mental, social,
que nós precisamos ter esses suportes, o que hoje é uma dificuldade na pandemia, mas também é uma dificuldade com a tecnologia, onde as pessoas estão centradas apenas na tecnologia e acabam deixando de ter o relacionamento, né, tete to tete, digamos assim, vamos face to face. E a nossa saúde espiritual. Então, a Organização Mundial de Saúde declara assim, saúde não é só não ter doença. Você precisa estar bem física, emocionalmente, mentalmente, né, socialmente, assim, conseguindo saber se relacionar funcionalmente, né, porque você precisa também trabalhar, e espiritualmente, não é? Então, é importante que a gente possa buscar essa qualidade de vida, né? É um processo, né? É um processo. É um processo. A gente fica como se fosse naquela cordinha bamba, sabe? Bem alto ainda, tentando se equilibrar. Porque às vezes melhora de um lado, piora do outro, mas do outro. É um processo realmente importante. Acredito que agora as pessoas estão se voltando também mais a esse cuidado pessoal, né? E talvez agora, justamente com a pandemia, chega a ser irônico a gente falar da importância da valorização da vida, mas agora na pandemia nós nos demos conta que o mais importante é a nossa vida, muito mais do que bens materiais, muito mais do que qualquer outra coisa, não é? E existem pessoas tão graves, tão gravemente machucadas, que elas precisam de ajuda para valorizar a vida. E nós, se nós pudermos ajudar, nós estamos aqui, né? Exato. Não é à toa que tem aumentado um grande número de estudantes, de profissionais da área mental, e que bom também que as pessoas estão procurando, mesmo online, de forma provisória, o suporte desses profissionais também, né? Isso aumentou a beça. Enfim, isso. É uma longa estrada, né? Inclusive, se as pessoas que estão assistindo o vídeo hoje, né, do que fazer, o que não fazer, eu gostaria, inclusive, de repente, deixar um artigo que eu escrevi no blog Mamães Brasileiras pelo Mundo, né, que fala sobre prevenção do suicídio. É possível prevenir, né? Então, se nós pudermos fazer a nossa parte, né, e se as pessoas quiserem saber mais, podem entrar lá, ler e até deixar outros comentários também. Deixei aqui por cima do meu celular, Mamães Brasileiras pelo mundo.com. Na verdade, é Mães Brasileiras pelo Mundo. Eu que fiz uma mãe ali, mas é Mães Brasileiras pelo Mundo. Tudo junto? Tudo junto. Mãesbrasileiraspelomundo.com. Mães Brasileiras. Pode ir falando, que aí eu vou colocando aqui. Isso. Esse foi um projeto que a gente começou a criar, quando, a partir do momento em que você vira uma imigrante e vira uma pessoa pelo mundo, né, morando na Inglaterra. Então, várias mães podem colaborar e escrever. A gente escreve sobre o que é de interesse, né? Então, por exemplo, segurança na internet, violência doméstica, inclusive, eu acabei trabalhando, inclusive, por causa de como identificar os sinais dos abusos. Existem muitas crianças que sofrem maus tratos e acabam cometendo suicídio, né? Então, assim, se uma criança de 8 anos falar para você que está pensando em se matar, isso não é normal, isso precisa ser buscado ajuda, sabe? De qualquer idade, na verdade, qualquer idade precisa buscar ajuda, mas eu quero enfatizar porque estamos passando por muitas situações de maus tratos e abusos à infância, né? Então, nós, como mães, tentamos abordar os mais diversos assuntos. Eu, como psicóloga, trago esse olhar
de como a psicoterapia, como podemos trabalhar, né, de diversas formas ali, por exemplo, com os brasileiros, com os grupos de pais, uma educação não violenta, né? Então, existem vários artigos aí que a gente trabalha para auxiliar justamente nisso, tentar divulgar uma informação que vai realmente trazer benefício na vida das pessoas. Tá show. Joia. E eu agradeço, se as pessoas tiverem perguntas ou comentários, existiria, na verdade, muitas coisas a serem faladas, porque existem muitos tipos de doenças, né? Mas, assim, fica a teu critério depois, como se as pessoas tiverem interesse de saber um pouco mais, a gente pode abordar outras coisas também, né? Tá, eu já vou então te fazer o convite. Se você tiver alguma outra temática que você queira, uma temática que você queira expor para a gente, nós estamos precisando, então, deixa eu até aproveitar e fazer o convite que eu faço toda a live. Psicólogas, terapeutas, assistentes sociais, que queiram palestrar para a gente, nós estamos de portas abertas. Me procura inbox, quem for do grupo, procura a gente também em inbox. Quem estiver vendo, assistindo pelo YouTube ou LinkedIn, seja lá por onde a plataforma que assistir, vocês podem me procurar, Liliane A.D. Abreu no Facebook, aí me manda uma mensagem inbox lá pelo Messenger, né, que vai chegar até mim. Quem for do MUCB, me manda pelo MUCB. E assim, perguntas, ou também as profissionais, né, o convite está feito para vocês, porque realmente nós precisamos de palestrantes para virem falar para as pessoas. E quem tiver dúvida, também faz contato com a gente por esses canais, tá? A gente está de portas abertas para dúvidas, para gente de boa vontade que queira ajudar no mundo um pouquinho, ajudando quem tem dúvidas. E é isso, tá? E fica o convite de novo para você, Denise. Tem, com certeza. Temas tem muitos, assim, a gente pode trabalhar com justamente aquilo que eu estava conversando contigo, já que temos um público feminino muito grande, que é parentalidade, então eu fiz vários, vamos dizer assim, cursos na Inglaterra para trabalhar com cursos de pais sobre parentalidade, comunicação, comunicação não violenta também, trabalhar com, inclusive, com saúde mental, e trabalhei com imigrantes, a síndrome do imigrante. Então, existem várias situações que a gente poderia estar abordando, né, relacionamentos abusivos ou conflitos de relacionamento. Eu, como terapeuta de casais, né, e aí tem muito assunto, olha, tem muito assunto. Ó, a gente já está com o canal aberto no WhatsApp, agora você pode falar, olha, eu quero falar, faz contato comigo que a gente bota na pauta, grava igual tá gravando aqui, bota num dia aí, tá tudo show. Então vamos fazer uma enquete e deixar para o grupo escolher, para as mulheres escolherem, porque talvez elas vão querer relacionamento, eu falaria sobre várias coisas aí, tá? Fica a teu critério, o que você quer falar, tá? Como você já estou agora de portas abertas para fazer quantas lives vocês quiserem, vocês acharem que são pertinentes. Mas vamos então combinar. Existem muitos assuntos, eu te mando uma lista aí, e aí a gente pode... Você fala, olha, eu quero esse aqui primeiro, depois esse aqui, depois esse aqui, tá tudo show. A gente realmente está precisando de gente para poder falar aqui com o grupo e com as pessoas de fora também, né? Porque a gente tem alcance fora. Cada live que a gente coloca no ar tem uma média. O grupo tem 2.400.000 mulheres, mas as visualizações vão assim de 4.000, 5.000, 2.000. É bem variante, né? Vai dependendo do humor do pessoal e do que elas querem assistir, né? Com tanta live que está tendo, o pessoal às vezes assiste, às vezes não assiste.
mas a média é essa, então está indo bem, então está tendo um alcance bom. Então, cada um que a gente consiga e que seja exatamente aquilo que a pessoa esteja precisando ouvir, já a gente está fazendo uma grande coisa. Então, tá show. E Tá se bom, precisarem Denise. entrar em contato comigo, também pelo blog Mamães Brasileiras pelo Mundo, né? Eu atendo Aí, online vários, Isso. faço psicoterapia, faço atendimentos online para as pessoas do Reino Unido, para vários lugares do mundo também, e também sou, claro, tenho o CFP aqui no Brasil, o Conselho de Psicologia aqui do Brasil, da qual eu sou membro também, registrada. Então, eu atendo online para diversos lugares, se as pessoas estiverem passando por, ou precisarem, então, às vezes, apenas de alguma orientação, aconselhamento também, pode ser algo breve, né? E estou aí para ajudar no que precisar, tá bom? Tá show. Um grande abraço e agradeço todas as, né, vocês e as pessoas que estiverem assistindo. Tá show. Sim. Eu vou colocar o seu número de CFP depois aqui de legenda, porque já que foi gravado, eu tenho como editar. Então, eu vou colocar no início, vou colocar aqui no finalzinho seu número para ficar disponível para quem quiser. Tá bom? Tá ótimo. Denise, mais uma vez, muito obrigada de verdade. Eu fico muito feliz quando as profissionais aceitam vir fazer palestra para gente, porque assim, todo mundo ganha. E a gente também fica com... Né? Eu que agradeço. Um beijo grande para todos. E quando precisar, estou aí. Tá joia. Vou interromper a gravação. Tchau, gente. Até a próxima live. Tchau.